que tem bispos, que tem, né, pessoas do clero, pastores, que acabam tendo acordos e seguindo ali, fingindo que comunismo e cristianismo não são opostos. Mas isso é uma mentira. Uma pauta, então, especial aqui pro Max, sobre Nicarágua, como disse lá no início do programa, disse na nossa participação no Fio Diário. O Daniel Ortega, aquele que não é amigo do Lula, aquele que nem conhece o Lula, aquele pelo qual o Lula não nutre nenhum tipo de admiração, nenhum tipo de carinho, nada disso. Eles nem se conhecem, eu acho, nem sabem um da existência do outro. Pois é, o Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, está proibindo um padre, o padre Halder Hernández, que estava em missão pastoral aqui nos Estados Unidos, de voltar a Nicarágua nesse período de quaresma, né? Já é o segundo padre que sai da Nicarágua para fazer um trabalho pastoral fora, e o Daniel Ortega impede que volte ao país. E esse dado foi divulgado pela advogada e pesquisadora Marta Patrícia Molina, ela que investiga e denuncia perseguições contra cristãos no país, né, na Nicarágua, especialmente os católicos. O Halder Hernández é pároco da igreja de Santiago Apóstolo, em Rinotep, no departamento de Carazo, e em 2018 ele já foi agredido pela turma, pelas milícias do Daniel Ortega, por paramilitares. E pelo terceiro ano seguido, Max, que notícia ruim, o ditador Daniel Ortega, ele proibiu, que é muito amigo do Lula, tá, gente? Vocês sabem muito bem que eu estou fazendo piada. Lá na época da campanha eleitoral de 2022, foi proibido ligar o Lula ao Maduro, ao Daniel Ortega, né? Vocês lembram de tudo isso, mas são muito próximos. Tem lá a entrevista do Lula ao jornal espanhol El País, dizendo: mas qual é o problema do Daniel Ortega querer ser reeleito? E as jornalistas do El País: mas ele prendeu 7 opositores para ser reeleito. Mas o Felipe Gonçalves, a Angela Merkel ficaram também 14 anos, mas não prenderam ninguém. Vocês lembram disso? Então o Daniel Ortega, agora nesse período, se aproximando da Páscoa, ele proibiu as encenações da Paixão de Cristo e proibiu, por exemplo, domingo passado, ele proibiu a procissão de Domingo de Ramos em vias públicas da Nicarágua. É uma situação muito triste essa que passa a Nicarágua, sem uma reação, por exemplo, mais forte da Igreja Católica, do Papa Francisco. A gente não vê o Papa, eu não me lembro dele ter falado nada. Ele falou alguma coisa? Se falou, foi discretamente, né? Também não lembro dele ter falado nada, Lacombe. Mas eu acho que fica também um grande aprendizado e uma grande lição para todos os cristãos, né, principalmente no Brasil, vocês que estão assistindo a timeline, que o comunismo odeia o cristianismo, tá? Não existe acordo entre comunismo e cristianismo. A teologia da libertação, né, a teologia, acho que é da missão integral, que no caso dos evangélicos, né? Essas teologias comunistas são falsas teologias, não são teologias cristãs, elas são opostas ao cristianismo, elas foram criadas para envenenar o cristianismo e destruí-lo desde dentro, corrompê-lo desde dentro. Então, esse é o tipo de coisa que você tem que falar pro padre da sua paróquia, que é meio comunistinha, né, que é meio da teologia da libertação, para aquela pessoa lá da sua comunidade, né, que vai lá na missa, que vai no culto, que vai na sua igreja e que é a favor do PT, que é a favor do comunismo, que acha que o comunismo é a maior maravilha do mundo, né? Você tem que trazer essa notícia para essa pessoa. Tem que questionar, tem que mostrar o comunismo, sempre que ele toma o poder de maneira mais forte, ele persegue os cristãos. Não tem exceção. Não tem exceção. Aí alguém poderia falar, mas e na Rússia? A Rússia sequestrou a igreja da Rússia. O governo russo domina a igreja da Rússia. É muito fácil, né? Você tem uma falsa igreja. Você tem lá um patriarca, né? O patriarca de Moscou, se não me engano o nome dele é o Kirill. Ele obedece ao governo russo em tudo. Em tudo. Inclusive dizendo que a guerra contra a Ucrânia estava justificada. Mandando as pessoas irem para a guerra em nome de Deus. Só que lá não é cristianismo. Pode pensar o que você quiser,
conheço, inclusive, padres católicos que trabalham lá na Rússia, não vou dizer a cidade, mas eles, por exemplo, eles conversavam com os padres ortodoxos, né? E eles falavam abertamente que eles não podiam falar certas coisas em sermões, né? Eles não podiam fazer certas manifestações públicas de fé. Né? Esse padre, inclusive, ele conseguiu um acordo e conseguiu fazer procissão, porque a Igreja Católica não pode fazer procissão na Rússia. A Igreja Católica pode existir na Rússia, mas ela não pode nem evangelizar e nem fazer nenhuma manifestação pública de fé. Só a Igreja Ortodoxa, com autorização Oficial, né? que é oficial, pode. Né? Então não tem nada de cristianismo verdadeiro na Rússia. Ali, a igreja ela é um braço do governo russo. Tá? Ela é um braço ali de propaganda, manipulação do governo russo. Claro que eu não estou dizendo que todos ali são pessoas corruptas e terríveis, não é isso. Né? A gente sabe que existem pessoas boas em todos os lugares. Mas não é. Não é o cristianismo deveria ser. Então, assim, esse exemplo da Nicarágua tem que ser falado. A grande mídia não vai falar disso. A Globo não vai falar disso. A Folha de São Paulo, ninguém vai falar disso. Te garanto que não vão falar. Porque eles sabem que isso escancara os crimes desses comunistas. E eles sempre foram assim. Desde Marx. Marx vai dizer a religião é o ópio do povo. Hoje em dia, isso soaria como elogio para um comunista, né? Porque eles gostam tanto de drogas, né? Então, hoje em dia teria que mudar isso daí, teria que falar alguma outra coisa, porque o ópio para eles é uma maravilha, né? Heroína, essas coisas, eles se amarram, né? Mas o que o Marx estava querendo dizer? Que não há revolução se há verdadeira religião. Né? E eles começam a entender que não há revolução se há cristianismo. Então, eles sempre vão ser contra o cristianismo. A gente tem que desmascarar, a gente tem que escancarar essa verdade para as pessoas. Sabe? Porque hoje eles escondem isso das pessoas. Infelizmente, eu sei que tem bispos, tem pessoas do clero, pastores, que acabam tendo acordos e seguindo ali, fingindo que comunismo e cristianismo não são opostos. Mas isso é uma mentira. É oposto, sim. Há na Venezuela perseguição também. Há na China uma perseguição ferrenha contra os cristãos. Ou seja, não existe. Frei Gilson. Frei Gilson agora, né, que começou a ser perseguido. Por quê? Porque rezava de madrugada e colocava centenas de milhares de pessoas ao vivo, rezando um rosário de madrugada. Então, assim, o comunismo odeia o cristianismo. Ele não vai conviver nunca com o cristianismo. Se hoje eles dizem conviver, isso é uma estratégia. Para lá na frente eles derrubarem as igrejas religiosas. Não tem opção. Para o projeto de poder deles não entra a religião e principalmente o cristianismo. Agora, o lado bom dessa história é que eu acredito que o Daniel Ortega pode estar aí nos seus últimos anos, porque o Donald Trump já deixou muito claro que ele se preocupa com a região do Panamá até o Canadá. Aí a Nicarágua está ali. Então é prioridade. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando para vocês. Tá? A prioridade do governo Trump, da administração Trump, e eu acredito que isso tem influência de pessoas do alto comando das Forças Armadas Americanas, é estabilizar toda essa região do Panamá ao Canadá. Não é loucura, não é bravata quando ele fala da Groenlândia e Canadá. Não é bravata. Tá? Não é loucura, não tem nada. Isso tem uma estratégia muito clara por trás do que ele tem feito. Assim como a questão das tarifas. Né? Agora, hoje, eu tenho que confirmar, um pouquinho antes de entrar ao vivo, eu não consegui hoje olhar as notícias porque eu estava cortando aqui as câmeras, mas um pouquinho antes de entrar ao vivo eu vi uma informação de que o Trump teria aumentado para 245% Tem já nos portais a taxa com a China. Né? Uhum. Então, assim,
é guerra mesmo, é guerra comercial de verdade, declarada, escancarada, e ele não vai ceder, isso eu garanto para vocês. Garanto, porque a indústria americana depende disso. E a pressão dele está dando certo, coisa que nós tínhamos adiantado, toda a grande mídia especialista, né? Lembra lá o pessoal na Globo News, né? Os comentaristas, os correspondentes, todos eles falando que o Trump ia acabar com a economia americana com o que ele estava fazendo, que ia ser um desastre. O que aconteceu agora nesses últimos dias? Né? A Honda já anunciou que vai construir, vai mudar toda a produção dela de Canadá e México para os Estados Unidos. Né? A Apple a mesma coisa, empresa de microchips de Taiwan, mesma coisa. Né? Parece que tem outras empresas de automóveis também que já anunciaram que vão fazer o mesmo movimento. Ou seja, vai começar uma era de ouro aqui nos Estados Unidos, eu não tenho dúvida. Tenho dúvida. No início é bem provável que haja um pouco de inflação, porque é um movimento muito forte que o Trump está fazendo, né, também da saída dos ilegais, mas a tendência é que a coisa estabilize em seguida e depois é pleno emprego, depois é economia crescendo aqui de uma maneira muito grande. Agora, é claro, se o Brasil não negociar com os Estados Unidos, porque esse foi o recado. Inclusive, aquela porta-voz da Casa Branca falou, acho que foi ontem, né, ela falou sobre isso, debatendo lá com um jornalista da velha mídia, né, ela falou, o recado da Casa Branca é: venham negociar. Não gostou das tarifas? Tá bom, vamos sentar e vamos negociar. Esse sempre foi o intuito dessas tarifas, e nós sempre falamos isso aqui para vocês, tá? Então não estranhe que mais e mais empresas grandes, multinacionais, vão querer construir indústrias nos Estados Unidos. É um movimento natural. E o Daniel Ortega, eu acho que é um ótimo exemplo para você falar, né, para despertar mentes, despertar as pessoas sobre a verdade do que é uma ditadura comunista consumada, né, mas eu acredito que o tempo dele tá correndo, Lacombe. Tomara.